Queridos, nós estamos aqui mais uma vez porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Nada é impossível para Ele. Estou aqui em um lugar gostoso, comemorando o aniversário do meu filho, do meu especial, enquanto ele está tomando ali um banho de piscina com a dona da casa. É alguém muito que é ligado a nós. Eu não quero citar o nome, que eu sei que ela não gosta que apareça o nome dela, mas é alguém que tem deixado a bondade de Deus habitar no coração dela. E como por enquanto a gente não tem uma casa com piscina, nós viemos fazer a continuação da gratidão a Deus pelo aniversário de Eliseu, aqui na piscina desta casa, dessa pessoa que é uma filha de Deus, juntamente com pessoas que estão aqui me ajudando nessa luta, porque é uma luta, mas é uma luta maravilhosa andar com o meu excepcional, especialmente sendo um dia de aniversário. Bem, mas agora vocês vão ver, se tiver alguma zoadinha, já sabe, ele tomando banho na piscina, mas eu quero falar para você que as nossas histórias impactantes ainda continuam, né? Hoje eu quero estar baseada na palavra de Jó 13:15. Jó 13:15 diz assim: ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Ainda que ele me mate. Ainda que Deus dissesse: não, minha filha, eu vou permitir que o diabo te mate. Ainda se ele dissesse isso, eu ia continuar confiando nele. Foi assim que Jó esteve, e eu acho que esse é um bom exemplo para nós. Estarmos disponíveis a detonar o inferno. Quando você diz isso no meio da adversidade, no meio do sofrimento, você está dizendo a Satanás que nem adianta, que ele pode bater em retirada, sair por 7 caminhos, porque você é de Deus e de Deus, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. E Satanás está envergonhado quando você declara o que Jó declarou: ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Não quer dizer para vocês que nessa trajetória, nessa correria, para a gente estar pregando o evangelho, para a gente estar cumprindo o ID, nós passamos por muitas dificuldades e temos que perdoar, não é verdade? Aí onde está o êxito, é o perdão. O Senhor nosso Deus, Ele deixou bem claro que é uma necessidade contínua de perdão. Jesus Cristo disse 70 vezes 7. E o nosso Deus deixou e o Senhor Jesus também deixou uma oração, um modelo, dizendo que nós devemos perdoar as dívidas que as pessoas têm conosco, se nós quisermos que as nossas dívidas sejam perdoadas. Então é o perdão. Então nessa trajetória de pregar o evangelho, não é simplesmente chegar num púlpito e pregar o evangelho, não é simplesmente ficar numa plataforma, em um palco, não é isso não, é muito sério. Então tive que liberar perdão para meu próprio irmão. Eu já disse a você que nós não devemos deixar que na nossa casa esteja parentela, que esteja pessoas para interferir na nossa privacidade. Tem alguém precisando de ajuda, você ajuda fora do seu lar. Você não deixa dentro da sua casa, porque isso não é legal. Traz problemas terríveis para nossas vidas. Então, resolvi ajudar o meu pai, trazendo o meu irmão caçula, em plena adolescência, para estar comigo na minha casa. Achando que comigo ele estaria vencendo, eu estaria capacitada para ajudá-lo a vencer as coisas ruins que estavam acontecendo na vida dele. Sabe, uma pessoa que é criada sem a orientação. Meu irmão caçula tinha como exemplo meu pai, que era adúltero. Eu disse que meu pai se converteu a Jesus Cristo, mas as sequelas, as coisas ruins ficaram marcadas na vida dos filhos. E esse meu irmão caçula, ele foi marcado. E ele logo cedo começou a se prostituir. E meu pai não estava aguentando mais as correrias da noite, das madrugadas com ele, se prostituindo, gerando filhos, tirando virgindade das meninas. Então, meu pai não estava aguentando, eu achei que iria aguentar aqui, trazendo meu irmão para estar comigo, eu estaria ajudando meu pai, estaria mudando a história do meu irmão. Quando a gente quer mudar a história, quebrando princípios, querido, não dá certo. A minha obrigação é dar suporte ao meu pai com oração, suporte ao meu pai com ajudas financeiras até se fosse necessário, mas nunca trazer o meu irmão para dentro da minha casa. Uma pessoa que está
nas mãos do diabo, já se prostituindo desde a sua idade ainda pré-adolescente. Vim para dentro da nossa casa, conviver com nossos filhos, que nós estamos ensinando a santidade, como no meu caso, culto doméstico todos os dias, a prática da palavra. E de repente eu trago um tio que está vivendo na prostituição em plena adolescência, sem contar que desde a pré-adolescência que já se prostituía. Então, eu quero que você não cometa esse erro. Você quer ajudar alguém da família? Então, ajude onde eles estão. Quer ajudar alguém, mesmo que não seja da família, não traga para dentro da sua casa. Ajude essa pessoa onde elas estão. Porque o nosso Deus, Ele quer que nós amemos a todos, mas Ele não quer que nós amemos as pessoas mais do que a nós. Como é que eu tenho a minha família bem estabilizada, tudo direitinho, e agora eu vou desajudar? Vou destruir aquele convívio maravilhoso de mim com meu marido, com meus filhos? Pois foi isso que eu fiz. Mais um erro que você não deve cometer. Aí trouxe esse irmão. Sabe o que ele fazia? Ele pegava revistas de pornográficas e colocava para meus filhos ver. Enquanto eu estava dormindo sossegada, achando que meu irmão, meu sangue, estaria respeitando os seus sobrinhos, mesmo com aquele caráter detonado que estava, mas eu achei que não ia chegar ao ponto de estar cometendo uma injustiça dessa com seus sobrinhos, pois meus filhos, nesse tempo, estavam ainda na idade de 5 anos, a mais nova com 5 anos, e aí a seguindo, a mais velha estava com... A mais velha tem 7 anos a mais do que a mais nova, que é a caçula. Então, se a mais nova estava com 5, a mais velha estava com 12 anos. O outro, assim, aquela escadinha, uma com 12, outra com 9, outra com... Assim, são 5 filhos. E cada um na sua fase de criança. A que estava mais velha tinha 12 anos. Ainda bem que as minhas filhas, pela misericórdia de Deus, não foram atingidas, porque estavam no outro quarto, dormiam com a porta dela fechada, tudo direitinho, mas os meus filhos, que tinha no quarto deles esse tio, que eu não pensava que fosse, eu não sabia da maldade do mundo, que chegava a esse ponto ainda, estava inocente nessa área. Eu não estava acostumada a ver essas histórias tristes que a gente vê na televisão. Eu achava que era normal um tio dormir no quarto dos seus sobrinhos e respeitá-los, mesmo tendo um mau caráter como ele tinha, mas por ser sangue, achava que não ia atuar desse jeito, pois foi capaz de pegar revistas pornográficas para colocar meus filhos na idade de... Devia ter... A mais nova estava com 5, eles deviam ter os 3 meninos, né? Deviam estar na base de 8, de 7, que tudo com a idade próxima do outro. Os meninos são parecendo trigêmeos, porque, não, como eu disse a vocês no vídeo anterior, você deve olhar tudo que fala de história impactante para poder saber o que eu estou falando na história impactante de hoje. Então, meus filhos, os gêmeos, eram quase trigêmeos, porque assim que nasceu o primeiro filho, o filho, porque minha primeira filha demorou para nascer o segundo com 3 anos. Mas quando nasceu o segundo filho, logo com 3 meses que tinha nascido, eu já estava grávida. Então ficou os gêmeos junto com esse filho primeiro, parecendo que era trigêmeos. E eles estavam nessa fase infantil de 6 para 7 anos e vendo seu tio, nas madrugadas, folheando revistinhas pornográficas e mostrando para eles. Até aqui eles não me confessaram se ele mexeu neles, eu não posso falar, mas quem é capaz de fazer isso, eu não quis fazer esse interrogatório aos meus filhos, eles nunca me contaram, mas eu ainda tenho desconfiança disso também. Então isso, meus queridos, é para nós aprendermos a cumprir princípios. Não é isso que o Senhor ensinou. Você viu o caso de Abraão? Ele levou o sobrinho, e o caso de Abraão parece até justo aos nossos olhos pelo fato de que o sobrinho era órfão. Aí, órfão de pai e mãe, tudo indica, não é? E aí a gente ainda dá aquela pouquinho de razão. Porém, você viu o que aconteceu. Quando Deus disse, sai Abraão da tua terra, do meio da tua parentela, ele estava dizendo, leve só a sua mulher, logo que você não tem filhos. Não estava dizendo para levar um sobrinho órfão. Ele tinha que tomar providências de colocar aquele sobrinho em um canto, manter as despesas dele, fazer alguma coisa e seguir o caminho como o Senhor tinha mandado. E ele teve problemas sérios porque carregou esse sobrinho com ele.
Ainda bem que o Senhor, nosso Deus, transforma maldições em bênção. Mas se você tem acompanhado a história de Abraão, as aprontações de Ló e vê o final de Ló, o final de Ló foi triste. Então não converteu a Ló. Tá vendo você quando a gente quebra princípios? E não adiantou, mas só levou para fazer o bem, fez o bem, mas não adiantou, porque era uma quebra de princípio e ele continuou no mal e no final foi se parar num local onde não havia homens para sua filha casar e depois de tudo as filhas têm relação com seu próprio pai e gera dois povos, moabitas e amonitas, que foram malditos, que são malditos e que atrapalharam na trajetória de Israel. Então, quando a gente quebra princípios, não adianta você querer ajudar quebrando princípios. Às vezes a gente quer ajudar trazendo a mamãe e o papai para dentro de casa. Meus pais estão velhinhos, vou trazer para dentro da minha casa. Está quebrando princípios também. Você vai dar todos os cuidados aos seus pais no cantinho deles. Aí você pode colocar pessoas, enfermeiras, você pode estar continuamente visitando, passando noites lá com eles, dormindo, acordando com eles lá na casinha deles, mas não tira a privacidade do seu lar. É quebra de princípio. Você casou, aí deixa pai, mãe e vai estar com o nosso esposo, ou no caso o homem com a sua esposa. Assim que a palavra diz, o homem deixa seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Não tem nada de ficar preso ao cordão umbilical dos pais. Não é para desprezar os pais, é para honrar os seus pais, mas dê o melhor conforto a eles no cantinho deles. Não coloque também no abrigo de velhos, não, na casa deles, uma casa confortável. Mas se você não tem condição, chame por Jesus, que o nosso Deus é o Deus da prosperidade, e você vai ter condição de ajudar seus pais, dar todo o conforto a eles na casa deles. Eles terem a privacidade deles e você a sua. Não quebre princípios. Diga como Jó, ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Isso quer dizer, eu continuarei cumprindo princípios. Era isso que Jó queria dizer. Mesmo que ele me mate, mesmo que eu esteja passando pela pior situação da vida, eu continuarei quebrando princípios. Eu continuarei cumprindo princípios. É isso que Deus quer que você diga. Mesmo que você esteja vendo situações terríveis, você vai cumprir princípios, deixando seu pai no maior conforto, a sua mãe na casa deles. E dando assistência a ele na casa deles. Mas vai ser muito sofrimento eu ficar para lá e para cá, tenho que deixar minha casa e visitar, tenho que gastar uma fortuna com pessoas para cuidar deles. Pois é, mesmo que ele lhe mate, você vai continuar cumprindo princípios. Mesmo que você tenha que ficar de chinelinho, mesmo que você tenha que ficar com a roupa, duas roupinhas, lavando uma e vestindo enquanto a outra está enxugando, aquela coisa triste mesmo, dificuldade, você vai continuar cumprindo princípios, porque a quebra de princípios é assinar o óbito. Sabia disso? Começou lá no Éden assim. Foi uma bobagem, não foi? Foi somente o homem com a mulher que foi enganada pela serpente, depois enganou o homem, e aí Deus podia dizer assim, meus filhos, vocês só a primeira vez que fizeram um erro, eu vou deixar passar, mas não erre novamente não. Foi assim que Deus fez? Eles assinaram o óbito deles. A morte veio. Eles iam viver eternamente e a morte veio. Hoje nós podemos estar passando por mortes espirituais, mortes de todos os níveis por causa das nossas quebras de princípios e até morte física também. Ainda bem que Jesus veio, que se nós confessarmos, reconhecermos que estamos quebrando princípios diante do Senhor, confessando, como diz 1 João 1,9, se a gente estiver confessando aquelas quebras de princípio que já fizemos, sabemos que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ainda bem que tem Jesus como nosso advogado, porque o que tem de filhos de Deus quebrando princípios, a começar de mim, a misericórdia do Senhor me alcançou e está me alcançando. Mas eu quero que você saiba disso. O Senhor é longânimo, mas tem um dia que Ele para com a longanimidade dEle. Você lembra de Noé? Eu quero lembrar sempre de Noé. O Senhor disse para Noé construir a arca. Deus não podia entregar uma arca pronta para Noé? Podia sim. Dizer, Noé, agora chame o povo, quem se arrepender e vier. Não, mas Deus deixou Noé 120 anos, toque, que é a longanimidade de Deus, dando tempo para que as pessoas estivessem se arrependendo das quebras de princípios.
E elas não se arrependeram. O que foi que Deus fez? A longanimidade terminou. Ele não deixou nem a chave na mão de Noé, para que Noé não viesse se comover, ficar assim constrangido e entregar a chave, abrir a porta para eles entrarem. Então Deus tem o tempo da longanimidade dele. Agora, nesse tempo, nós estamos vendo que é o tempo dos profetas. O Senhor diz em Atos 2,17: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, são profetisas e profetas bradando dia e noite. Toque, toque, toque. Falando a cada dia, os verdadeiros, os que estão falando a verdade, sabem muito bem que não pode passar a mão pela cabeça de ninguém. Tem que falar a verdade, dizer, está quebrando o princípio, se arrependa enquanto é tempo. E aí, esses profetas estão aí, aguardando a hora do Senhor Jesus voltar. Está sendo derramado o Espírito dele sobre toda a carne. E nós estamos, profetas e profetisas, anunciando que Jesus está voltando, que nós devemos estar na meditação da palavra de dia e de noite, para ele nos encontrar assim, nessa prosperidade dele. Porque se você anda atrás de prosperidade, fique sabendo que a receita é essa. Medita na palavra de dia e de noite, e serás como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. É você que anda correndo, fazendo campanha, tanta coisa para se prosperar, é? Faça um voto a Deus de estar lendo a palavra, meditando, não correr da palavra. Tem gente correndo da palavra. Um vídeo como esse, cheio de versículos, todo recheado, tem gente que não está ligando para assistir. Não está ligando para anotar os versículos. Está correndo da palavra. Se correr da palavra, está correndo de Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então você tem que ter seu tempo para estar junto com a palavra, porque é estar junto com Jesus. Você acha todos os dias um vídeo na sua mão, na sua casa, para você ouvir, para você anotar os versículos, e você está correndo por quê? Porque está muito ativista, está cheio de atividade, Então diminua, porque com certeza você está fazendo alguma coisa que Deus não mandou fazer. Se não está tendo tempo para entrar no lugar secreto, se não tem lugar para você estar na intimidade com Deus na madrugada, como diz Provérbios 8,17. Se ainda não tem tempo para você, depois de sair do seu lugar secreto na madrugada e ouvir os profetas que Deus colocou sobre a sua vida, então se conserte, porque também isso é caminho da morte. A ansiedade está numa correria grande. E por que essa correria grande? Por que essa ansiedade? Por que essa luta toda? Está correndo tanto que não tem tempo de ouvir a palavra? Não tem tempo de parar para ouvir os versículos que estão sendo citados no vídeo e está copiando? Por quê? Não é somente isso, não. Não é somente esses versículos, não. É atenção também, não é somente um vídeo, não. É atenção diária a Deus. Seja na cozinha, seja na sala, onde você estiver, dando atenção, porque Deus fala conosco o tempo todo. O Espírito dele está dentro de nós. O tempo todo Deus está falando conosco. E se nós não estamos dando lugar ao Espírito, não estamos atentos ao que o Espírito está falando, é quebra de princípios também. Porque o Senhor diz que nós devemos estar prontos para ouvir. Está escrito através do apóstolo Tiago, no seu primeiro capítulo, que se nós devemos estar prontos para ouvir, tardios para se irar, certo? Tanto é necessário nós estarmos prontos para ouvir, que Deus nos deu 2 ouvidos, uma boca somente. Então, é mais atenção do que falar. Nós devemos estar sempre prontos. Deus deu o seu Espírito que está dentro de nós, que fala o tempo todo conosco. E se nós conseguimos 10% do que Ele fala assimilar, conseguimos muito. Mas por que isso? Porque nós só queremos falar. Nós só queremos dizer para as pessoas o que nós estamos sentindo, o que nós queremos que as pessoas façam, mas nós não queremos parar para ouvir. Então vamos estar atentos ao que Deus está falando. Comecei dizendo para você, ainda que Ele me mate, continuarei confiando nele. Essa palavra quer dizer, ainda que Ele me mate, eu continuarei cumprindo princípios para derrotar o diabo, para derrotar o inferno, que foi desse jeito que Jesus derrotou Satanás. Depois de passar 40 dias e 40 noites no deserto, Satanás veio para estar tentando a Jesus e ele se defendeu com o quê? Com a palavra.
no cumprimento de princípios. Ele meditou na palavra, ele cumpriu o princípio de meditar na palavra. Por isso ele tinha resposta para Satanás e Satanás saiu envergonhado. Então é assim que todo filho de Deus tem que estar, cheios do Espírito Santo, ou seja, cheios da palavra, porque quem está cheio da palavra, com certeza está cheio do Espírito Santo. E não tem demônio que venha lhe vencer. Não rejeite a palavra, esteja meditando nela de dia e de noite, que esse é um cumprimento de princípio na minha vida e na sua. E eu tenho certeza que você vai estar crescendo de tal maneira espiritualmente, que onde você chegar, todos verão a glória de Deus. Continue ouvindo nossos vídeos, as histórias impactantes é por conta da presença do Senhor Jesus. E eu quero que você saiba que eu perdoei ao meu irmão. Ele hoje vai na minha casa, sirvo a este irmão cada vez que ele precisa, porque ele foi perdoado por ter feito tamanho dano à mente dos meus filhos. E eu quero que você saiba disso, são 70 vezes 7 perdoar. Então, perdoe sempre, isso é cumprimento de princípio, tudo que Jesus manda fazer é para ser feito. E não se esqueça de fazer a sua inscrição no meu canal Rai Santana Nascimento, para que juntas nós estejamos esperando a volta do Senhor Jesus, dizendo, ainda que Ele me mate, eu continuarei cumprindo princípios.